Eu quero fazer uma reflexão com vocês. E quarta-feira é o culto de campanha. É um culto onde nós buscamos unir a nossa fé. É obviamente que nós podemos orar na nossa casa. É obviamente que você, de uma forma muito individual e exclusiva, pode entrar no seu quarto e fazer uma oração. A campanha, na verdade, é um estímulo para você estar conosco, para que possamos juntos, entendendo que todos nós temos as nossas demandas, nós intercedemos a Deus e falamos com Deus a respeito daquilo que nós não temos como resolver. É importante você entender que quanto mais rápido você se responsabilizar por sua vida, mais fácil ela tende a ficar. Então, resolva o que você pode e o que você não pode, você então fala com Deus. Então, eu quero te mostrar 2 textos e eu quero fazer um paralelo entre esses 2 textos. Você pode abrir sua Bíblia se você tiver, se não tiver, o texto vai vir para cá, coloca Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos 12, coloque na tela, por favor. Isto. Diz assim o texto: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães, ou os dias dos asmos, dos pães asmos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, que toda distração caia por terra. Fala conosco não o que queremos ouvir, porque isso é muito pouco. Fala conosco o que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças, e que esta seja uma noite especial, porque a Tua palavra não costuma voltar vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Por isso, toma cada coração daqueles que estão aqui presentes ou aqueles que estão conosco na internet, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso, glória a Deus. Bom, deixa eu começar por esse texto, para te mostrar o que está acontecendo aqui, para te posicionar, ou te localizar no texto. Bom, Jesus havia morrido, é verdade, ressuscitado, e ele foi embora e deixou o Consolador. Um problema está sendo estabelecido nos territórios dominados pelos romanos, na terra de Israel. Uma vertente religiosa está crescendo com uma força muito grande. As pessoas que estão liderando este movimento estão sendo impulsionadas por algo muito sobrenatural. Homens comuns, outrora pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples e comuns, agora começaram a falar umas línguas esquisitas em alguns momentos de suas orações e cultos, e muito mais do que isso. Eles começaram a manifestar poderes sobrenaturais. Situações onde a sombra de um chegava a curar, a roupa que o outro usava, se tocasse alguém, também ficava curado. Começou a haver notícias de que até mortos, em algumas reuniões, estavam ressuscitando. Manifestações demoníacas eram contidas pela presença e o poder que esses homens comuns agora carregavam consigo. E isso está fazendo com que esse movimento religioso ele cresça. E isso causa um desconforto muito grande em 2 classes. A primeira era a dos religiosos, que já estavam estabelecidos. Os judeus, os mestres daquela época. Os homens que eram consultados, que eram doutores da lei, que eram pessoas capacitadas para ensinar às pessoas as escrituras sagradas do Velho Testamento. A popularidade destes homens que dificultavam a linha de comunicação entre o altar e
os seus ouvintes. Agora esse ambiente estava ficando vazio, porque as pessoas queriam ouvir Pedro, Paulo, Estevão e outros pregadores da palavra. Isso está causando um alvoroço muito grande, tão grande que começa a virar um problema político. Tão grande que essa situação começa a tornar um ambiente desconfortável para os governadores, para a estrutura política. Porque esse tumulto entre os judeus e agora os cristãos começam a criar um ambiente polêmico. E é tão polêmico que, se essa notícia chega a Roma, que o governador não consegue conter ou não consegue administrar algo tão pequeno, um conflito religioso, o que seria se aparecesse no governo desses camaradas um conflito armado, uma guerra? Lembrando que Jordânia, Síria, Iraque, ok? Nações tão pertinho, Egito. Pare e pense. Um problema está estabelecido. E quem é que tem que tomar uma posição? Herodes. É dele a responsabilidade. Se a notícia chega a Roma que Herodes não consegue conter um movimento religioso, provavelmente ele vai ser destituído. Roma pede a cabeça de Herodes, ok? Herodes é removido de seu cargo e Roma então manda um outro oficial, alguém habilidoso para lidar com crises, com problemas. Bom, se existe um problema, Herodes precisa resolver. Os judeus não conseguem, porque os judeus têm a visão apenas religiosa. E no que diz religioso, eles estão perdendo de lavada, porque esse grupo novo está cheio do Espírito Santo. Então, se Herodes não resolve, quem resolve é Roma, ou melhor, se os judeus não resolvem, quem resolve é Roma, através da força da águia, das pernas de ferro, da visão e do sonho de Nabucodonosor, certo? Vamos embora, o que eles têm é isso, a força de seu exército, o domínio de suas tropas, é o que eles têm. Então vamos usar isso através de quem? De Herodes. E qual é a melhor maneira de suprimir este movimento? Matar sua liderança. Vamos prender esses caras, esses indivíduos revolucionários que andam trazendo essas coisas tão incômodas para o povo. Então vamos matar apenas um de cada vez e vamos ver qual a repercussão. Porque também não adianta matar esses indivíduos e fazer com que essa crise chegue a Roma. A emenda fica pior que o soneto. Herodes perde o cargo do mesmo jeito. Então vamos buscar fazer as coisas de uma forma paulatina e crescente, se necessário. Vamos pegar alguém como Tiago, irmão de João. Vamos pegar o Tiago e vamos matar o Tiago. E vamos ver que repercussão isso tem. Bom, então agora Tiago é morto, ele é decapitado. E isso agradou o povo. Herodes fez a leitura e viu que foi legal matar Tiago. Ele começou a receber elogios dos líderes religiosos que finalmente Herodes estava conseguindo conter. Então, se foi legal matar Tiago, vamos prender Pedro. E foi o texto que nós lemos. Vamos encarcerar Pedro. Não vamos matar Pedro por enquanto, mas vamos segurá-lo na prisão, vamos colocar Pedro em segurança máxima, 16 soldados para tomar conta dele, dividido em guarnições. Ele vai ficar preso, algemado com 2 soldados, para que não haja possibilidade nenhuma de fuga. Essa é a situação que eu acabei de ler para vocês. Só te narrei para que você se encaixe nela e entenda. É isso, um cara preso em segurança máxima, certo? Um de seus correligionários, Tiago, foi morto. João, pouca coisa pode fazer,
André, menos ainda. O que tem? O que tem é uma casa, não muito longe dali. O que tem nessa casa? Governadores, senadores, homens ricos, chefes de grupos revolucionários. Não, o que tem é um grupo de mulheres, em sua maioria, que também conta com alguns adolescentes e crianças presentes na casa. E o que eles têm? Eles têm apenas uma arma, a oração. É a única coisa que eles podem contar. Eles não têm influência política, econômica, militar, eles não têm nada. Eles têm apenas a força de se unirem em grupo e chorarem de joelhos, pedindo misericórdia aos céus. Mas o que é isso? Diante de soldados armados, diante de um Herodes nervoso, que precisa resolver essa situação, aparentemente não é nada. O que é isso? Isso é o que representa a campanha. Quando nós colocamos diante de Deus a infertilidade, que ninguém sabe nem por quê que veio com ela, como foi a história da irmã, que juntou com seu esposo para fazer uma campanha para ficar grávida, e hoje anunciou que já faz aí o quê? 2 meses ou 3 meses, que a notícia chegou de que o impossível se tornou possível. O que é uma campanha? É aquele casamento destruído, sabe, por uma credibilidade que foi jogada fora, por homens que nunca conseguiram cumprir aquilo que disseram no longo prazo. Apenas havia uma mudança momentânea, que desse a ele a sensação de que a perda do casamento não existe mais, então agora posso novamente retornar às práticas anteriores, e depois de questões sucessivas desse tipo de comportamento, a mulher diz: eu não quero mais, eu não te amo, chega, acabou, e agora já era. Bom, agora não adianta mais dizer que você é fiel. Há um tempo atrás um cara me procurou e me disse: pastor, o senhor tem que falar com a minha mulher que eu a amo. Eu falei: você é louco? Não, ela gosta tanto do senhor, que se o senhor falar para ela que eu a amo, ela volta para mim. Eu falei: mas eu não posso, porque eu não sei se você a ama. Mas eu amo, pastor. Eu falei: então fala para ela que ela vai acreditar. Ele falou: não vai. E eu falei: não vai por quê? Porque não é a primeira vez. Já tem anos e anos que nós estamos nesse sofrimento. E eu falei: e você quer que eu? Você desgraçou com a sua reputação e agora quer acabar com a minha? Eu falei: não vou falar nada não, mano. Se vira. Reconquista. E o que ele precisava de mim? Não, ele precisava de Deus, porque é Deus que pode fazer o que o homem não pode. O que você tem? Um câncer. O câncer tem matado, só hoje matou 2 pessoas que eu conheço. Estou até com medo. Mas o que você tem? Algo que está matando os outros e que ninguém pode resolver? Fala com Deus. Ele pode resolver. Tem algo muito poderoso que você tem acesso. Sabe o que é? O poder da oração. Lá naquela casinha humilde, tem uma mulher falando com o Eterno, com Deus, com o Todo-Poderoso. Ah, mas Deus está onde? Está mais perto do que você imagina. E aquelas mulheres estão lá orando: Senhor, dá uma olhada no Pedro. O Tiago já morreu. Esse não dá mais para orar. Mas o Pedro está preso. E Herodes está afinzão de matar, está com unção do exterminador. O Herodes está chateado, está aborrecido. Ele tem que dar uma satisfação para Roma. E o pessoal, os religiosos, estão gostando de que está matando crente. Olha que negócio legal, matar crente. E a mulher está lá falando com Deus, falando com Deus, e Pedro dormindo. Não sei como é que um cara consegue dormir numa situação dessa. Ainda mais amarrado com 2 homens. De repente, quem é que chegou na prisão? Um anjo. Você acredita nisso? Não. Pois é, querido, por isso você precisa se converter. Porque é absurdo mesmo, um anjo chega na prisão. Chega, o anjo chegou. O que ele traz consigo? Alvará de soltura. Certo? O anjo chegou, já invadiu a prisão. E os guardas? Eu não sei, não tem problema com o guarda. Anjo é anjo. Chegou, foi lá no Pedro e tocou do lado do Pedro. E falou: Pedro, acorda. Aí o Pedro acordou, meio acordado, meio dormindo, olhou uma peça, na prisão, olhou, tem um anjo. Pedro falou: estou sonhando. O anjo falou: Pedro, põe a sandália, pega a capa e vaza, maluco.
Vamos embora comigo. O Pedro vestiu o sandalinha. Eu fico imaginando os textos bíblicos. Quão absurdos são. Botou a sandalinha, pegou a capinha, as algemas soltou, sem chave. Segura essa, mano. Certo? E os caras não acordaram, não. O anjo estava falando com Pedro e falando para os soldados. Não. E eles dormindo. Certo? De repente, está tudo aberto. O anjo está indo na frente e o Pedro vai atrás. Mas tem um problema ainda. A porta de Bangu está fechada. A prisão está fechada. Só estou contextualizando, tá bom? Mas, pastor, eu sou visitante, sou doido você que vem no culto. Tá certo? É isso aí. Escute só. A porta. De repente, quando o anjo passou, parecia a porta de aeroporto, de shopping. Só. E o Pedro Andrade, eu imagino o Pedro, ainda limpando os olhos. Chegou lá do lado de fora, o anjo rapou fora. Aí Pedro acordou direito. Falou, eu estou aqui mesmo, rapaz. Caraca, cadê o anjo? O anjo libertou o prisioneiro, vai ficar para ser preso também. O anjo foi embora. E agora, Pedro falou, eu vou lá para a casa da Maria, mãe de João Marco. Lá onde o pessoal está orando. Eu vou para lá. Porque de lá saiu o poder, presta atenção. De lá saiu o poder. Ok? Para me tirar de onde eu estou. Nossa proposta num evento como esse é dizer para você, se você pode sair de onde está sozinho, por favor, faça. Pare de pedir Deus para fazer o que é obrigação e o seu dever. Mas o que você não pode fazer, não desanime. Saiba que há um Deus no céu que pode romper todas as barreiras, entrar em lugares, ultrapassar dificuldades para te dar vitória. É isso que está acontecendo. Agora o Pedro vai lá na casa e chama. Quem é que vem atender? Uma garotinha. Depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Quando a garotinha chegou na porta, Pedro falou, sou eu, o Pedro. A garotinha nem abriu, coitado, ficou tão apavorada. Saiu correndo lá para dentro e falou, gente, o Pedro está lá na porta. Sabe o que o pessoal falou? Pedro na porta. O que é mais estranho é que o pessoal está orando para o Pedro ser solto. E quando o Pedro é solto, eles não acreditam. Você está rindo delas? A gente faz isso. Você está aqui orando para o seu marido, Senhor. Pega o pé de pano, aquele cavalo, e transforma num príncipe. Aí ela termina de orar e diz, às vezes eu falo tanta besteira com Deus. Ou seja, isso acontece só comigo ou com você também? Senhor, me cura, mas nossa, que dor. Vou acabar morrendo mesmo. Para e pensa, tem hora que parece que a gente joga contra o gol. Eu era moleque, e meu tio comprou uma mesa de sinuca. E não tinha ninguém para brincar comigo, eu chegava do colégio, eu jogava sinuca comigo. E era muito legal. Por quê? Porque às vezes eu ganhava de mim mesmo. Se eu joguei mal numa bola, eu trocava de bola, eu falava, não, eu também sou o outro lado. Às vezes, na hora de orar, parece que é isso que acontece. Dependendo da situação, se está a favor, eu estou do lado de cá. Se está contra, eu falo, meu Deus, não vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa com você, independente do que aconteça, continue orando. Continue orando, clamando a Deus, porque Deus pode fazer o que ninguém pode fazer. Pedro foi solto, sim ou não? Sim. Isso. Por quê? Porque mulheres estavam orando. Só queria lembrar você uma coisa muito ruim. O Pedro morreu. Sabia disso? Em outra ocasião. Então, tem hora que você vai orar e a pessoa vai viver, mas tem hora que você vai orar e vai morrer. Então, aprenda a lidar com isso. Hoje, seu pai tem o quê? 80 anos, você está orando para ele não morrer porque ele está doente. Aí ele recupera, mas ele vai fazer 85, 90. E quando ele tiver 90, você fala, Senhor, leva não. Aí faz 92. Você quer que ele morra? Então, você é o quê? Filho de Highlander? Uma hora a pessoa tem que morrer, pelo amor de Deus, aprenda a lidar com Deus. Nós não gostaríamos que isso acontecesse.
Mas é importante nós amadurecermos e entendermos. Então, minha proposta é só mostrar a você nesse texto, e preste atenção, o Herodes não matou Pedro. Mas no capítulo 12, no verso 23, preste atenção, Pedro foi solto, vai para a casa de Maria, o tempo passa. No mesmo instante, Herodes estava fazendo um discurso, ou ia iniciar um discurso, ok? No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, ok? Ele acabou expirando, ele morre, o Herodes. Quem é o Herodes? O Herodes aqui representa apenas a oposição. Por quê? Porque ela sempre vai existir. Todos nós aqui hoje, talvez em graus diferentes, em níveis diferentes, estamos enfrentando uma oposição. Quem hoje aqui enfrenta uma oposição na área da saúde em si mesmo ou num dos seus parentes, entes queridos, levante a mão. Quem precisa de uma intervenção na área da saúde? Ok. Quem aqui hoje está bem na saúde, está tudo joinha, está tudo certinho, mas enfrenta um problema na área financeira, está desempregado, está com a dívida, está negociando um negócio, tem que resolver outra, levanta a mão. Olha só. Quem aqui está bem financeiramente, também está com a saúde legalzinha, mas você está com um problema no seu casamento, ou no casamento de algum dos seus, está pensando em divórcio, está vivendo um adultério, está vivendo uma coisa, levanta a mão. Olha só. E se eu continuar perguntando quem tem problema com demônio, quem tem problema com isso, quem tem problema com aquilo, e aliás, que o senhor no final das contas falar quem tem problema com tudo, tem uns que levantam a mão, porque o problema é coletivo. E vem, certo, em facção. Tudo junto, milícia. Isso. Escute só, olhe para mim. A oposição sempre vai existir. Por isso que tem líder religioso que se aproveita desse ambiente coletivo de necessidade para pregar o evangelho. Você que está lascado. Você que está doente. Você que está sofrendo. Estou sentindo que aqui tem alguém com problema na família. É só mandar levantar a mão os casados. Pronto, já achou todo mundo que estava com problema. Você consegue entender? A oposição, ela sempre vai existir. E, segundo a Bíblia, eu resolvo o que eu posso. E o que eu não posso, eu falo com Deus. Posso ouvir um amém? Amém. É isso que eu quero que você entenda. Agora eu vou mostrar a você isso lá no Velho Testamento. É só para ratificar, para confirmar. Eu queria que colocasse aí. Aliás, eu queria motivar a sua leitura de amanhã. Esther. Hoje eu peguei o livrinho da Esther e li, é só 9 capítulos, facinho de ler. Você lê com uns 40 minutinhos. Tá certo? Põe aí Esther. Quem já leu Esther? Quem nunca leu Esther? Levanta a mão. Nossa, que bom. Todo mundo leu. Fala para mim o que você gostou da Esther. Poxa. Fala para mim só 3 personagens desse livro. Qual é o conteúdo da história? Quem é que nunca nem sabia que a Esther existia? Levanta a mão. Olha como é que já momentou. Queria motivar você. É uma leitura extraordinária. Mas preste atenção, porque vale a pena nós darmos uma olhada nisso. Vamos lá. Esther, capítulo de número... Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir no capítulo 1, verso 1, e eu conto a história para vocês. Vamos lá, só para ilustrar. Bom, capítulo 1, né, verso 1. E sucedeu nos dias de Assuero, certo? Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Preste atenção. Esse Assuero era o Xerxes, isso. Ele é pai de Artaxerxes, ele é filho de Dário, ele é neto de Ciro, é o cara que 538, mais ou menos, antes de Cristo, ele estabelece o governo da Pérsia, tá certo?
com a vitória sobre os medos, sobre aquele povo, certo? Ariano que desce da Rússia, aquela história toda. Se você não ler também, isso aqui não é muito a ver isso, não. Vamos lá. No dia desse camarada, o tal do Assuero aí, tá certo? Havia um cara chamado Ramã. E é sobre ele, é sobre essa história. Quem é Ramã? Ramã é a oposição. Ramã é o cara que vai fazer com que as coisas aconteçam. Muitas vezes, para que as coisas aconteçam e Deus se manifeste, o mal tem que se manifestar primeiro. É muito importante nós entendermos isso. Nós não gostamos, não somos masoquistas, não estamos aqui atrás da dor, mas é importante que você entenda que todas as vezes que o mal, que a oposição se levanta, é uma boa oportunidade de Deus agir a seu respeito. Por isso que eu costumo dizer o seguinte: seu casamento hoje está numa crise, isso é algo fantástico. Por quê? Porque é a oportunidade de você viver uma glória no seu casamento que você nunca viveu através dessa oposição. O problema sempre é uma grande oportunidade de Deus se manifestar a nosso favor. Mas quando nós olhamos esse texto, ele começa a contar a história desse monarca, Assuero, ou Xerxes. O que ele está fazendo? Ele está dando uma festa. Presta atenção no bacana. O cara está dando uma festa de 180 dias. 6 meses de festa, mano. Rave, pancadão. Trocava, botava um sertanejo. A turma passou de Anitta a Roberto Carlos. E, se possível, até um gospel. Isso, a turma estava toda lá, 180 dias, só na comilança. O cara queria mostrar quem ele era, o tal do Assuero. Só manguaça. Beleza. 180 dias depois, ele vai fazer um encerramento que dura 7 dias. O que é 7? Pode 180? Pastor, onde está isso? Está tudo na Bíblia. Lê. Por isso que eu morro de rir. As pessoas falam: o senhor é muito engraçado. Cara, eu leio a Bíblia. A Bíblia, para mim, parece às vezes um conto de fada, uma piada. Às vezes eu tento não contar piada para parecer espiritual, aí eu perco a minha espiritualidade. Porque eu morro de rir. Eu fico olhando Deus, o onisciente, o onipresente, o todo-poderoso, chega no jardim do Éden e olha o que ele fala. Alguém viu Adão? Adão, cadê você? Será que Deus não sabia que ele estava atrás da moita? É ou não é engraçado? Jesus vai curar um cego, o cego para na frente dele. E Jesus diz: o que queres que eu te faça? Eu queria um cão-guia, uma bengalinha sensorizada, ia me ajudar tanto. Eu queria acessibilidade. Fala com os políticos aí para fazer umas rampas. Poxa, isso eu só te dei 2, 3. Se eu for falando aqui, você vai rir até frouxar os dentes. Preste atenção. Olha só. 7 dias depois, no encerramento da festinha, o Assuero manda um recado para a rainha, uma tal de Vasti. Diz que era um mulherão, maluco. Aquelas top de linha. Queria mostrar a mulher para os outros. A mulher também estava dando uma festa. Mulher, desde que o mundo é mundo. Ainda vai viver um tempo que mulher vira gente. É brincadeira, desculpa. Sangue de Jesus tem poder. A maior besteira que eu falei da minha vida agora, irmã. Sangue de Jesus tem poder, Cláudio. Pelo amor de Deus. Meu Deus, não era nada disso, não. Meu Deus, vamos voltar aqui. Perdoa. É que eu tenho eu sei a luta que eu passo. É brincadeira. Escute só. Aí, o tal do Assuero, querendo impressionar seus visitantes, mandou chamar a tal da Vasti, que era uma gatona. O Vasti já estava por aqui, 180 dias de festa, uma roupa para cada dia. Mulher não vai repetir. 180 dias, pensa. Aí, Vasti estava também já chateada, aborrecida, com as cólicas. Falou: não vou, não estou afim. Não foi, menino. Assuero ficou bravo. Falei: o quê? Não estou fazendo fofoca, não, estou só contando a história aqui, tá?
É porque eu conto num tom que parece até que é fofoca, né? Aí ela falou, não vou. Ele falou, o quê? Não vai, não vai, não vai? Não vai, não vai, não vai. Aí pegou uns comparsas lá, uns amigos, e falou, cara, vai assistir. Falou que não vem, não. Olha que absurdo. O que vocês acham que eu devo fazer? Perguntou para outro homem. Burro. Os outros amigos dele falaram assim, eu vou falar para você, isso não vai prejudicar só o senhor, não. Porque se a sua mulher não vem, a hora que nós chamar a nossa, aqui que elas vão fazer, vai vir, vai nada, vem nada, mulher é tudo igual assim, copia uma outra, ainda mais ela que é a autoridade. Se eu fosse o senhor, nunca mais ela entraria na sua presença. Ele falou, gostei disso. E aí o senhor faz um concurso de beleza e rumo novinha. O partido está com 40, um ano de 22. O cara gostou. Falou, esse negócio é bom, hein? Vamos lá. E aí faz um concurso de beleza e uma moça ganha. Esse é o nome da Esther. Olha como é que eu tornei a leitura do livro, já que você já está querendo. Se eu parar de pregar agora, tu vai ler. Só para tu saber o babado. Que parada é essa dessa dona Maluquete? O que aconteceu com a Vasti? É isso que eu quero provocar a leitura. É isso aí. Enquanto tem gente querendo emburrecer você, nós estamos querendo ensinar. Certo? Aí fez um concurso de beleza e veio a Esther, que tinha recebido um nome, certo? Segundo a cultura, chamada Radassa, para não parecer judia no meio do povo persa. Foi criada pelo tio dela, o cara malandro, sabia que a menina era maneirona, botou ela no concurso de beleza, ganhou. Só que nesse período, um outro cara também está despontando, seu nome Ramã. Um cara bem conceituado, sabe? Muito conectado, antenado, articulado. Ele vem crescendo na gestão também de Assuero. Ele vem galgando postos, ele vem conquistando espaço. E ele é bom, sim, ele é um cara bom de negócio, ele é um cara bem conectado. É a história de Ramã. Só que ele é um camarada muito ambicioso. E ele cresceu tanto que o rei Assuero escreveu um decreto de que as pessoas deveriam reverenciar Ramã por onde ele passasse. Então, todas as vezes que ele estivesse passando, seu povo deveria reverenciá-lo, reconhecendo quem ele era, o que ele desempenhava. Só que o tio de Radassa, Mardoqueu, ele era judeu. E se tinha uma coisa que o próprio Ciro, desde o início, conservou e foi muito bondoso para o povo de Deus, é respeitar a cultura do povo que migrava. Ao contrário da Grécia ou do helenismo, que tinha por propósito sufocar, com sua cultura as outras culturas, essa não era muito a prática dos persas. E Mardoqueu ficava na porta do rei. E quando Ramã passava, ele não reverenciava. Por algum tempo, algumas pessoas cobraram de Mardoqueu esse tipo de postura. Mas ele disse, eu não vou fazer isso porque eu sou judeu. Vocês são obrigados a fazer isso porque vocês são persas. Mas eu não. Um belo dia, alguém conta para Ramã que Mardoqueu não o reverencia e não o reverencia porque é judeu. Ramã, então, chateado, ele disse, eu não vou criar um problema só para Mardoqueu. Não, eu vou matar todos os judeus. Eu vou criar aqui uma lei, vou criar um ambiente onde todos os judeus, em todas as províncias, lembra? Etiópia até a Índia, lembra? Todas as províncias, no dia 13, ok? Vão matar o povo de Deus. Então eu vou apresentar este projeto para o Xerxes. Chega lá e diz, e é lógico que apresenta uma vantagem econômica,
os despojos dessas famílias que sempre foram abastadas por onde passaram, porque o povo de Deus é um povo próspero. Quem lida com Deus de forma séria é um povo abençoado. Posso ouvir um amém? Amém! Isso aí. Então ele disse, prometeu, que entraria nos cofres públicos, se é que posso assim chamar, né? Uma grande soma de dinheiro, e ele também ganharia um pouco, e muito mais do que isso. Ele ficaria muito satisfeito com a reverência, e seria respeitado. Pois bem, esse cara é o opositor. Seu nome é Ramã. Ele consegue tirar, de uma forma bem ardilosa, do rei, uma lei para matar todos os judeus. Não lembro o mês agora, mas eu lembro que o dia era 13. Do mês específico, as pessoas poderiam sair de suas casas com espadas e matar todos os judeus e ficar com as propriedades dele. Bom, o rei assinou, ou melhor, chancelou com seu anel, e agora foi distribuído em todas as províncias, e aí o alvoroço se estabeleceu. A preocupação: vai matar mulheres, crianças, vai matar tudo por causa de um só. É importante nós entendermos isso, porque isso acontece desde o Éden. É por causa de um, chamado Adão, que todos enfrentam o problema. E é por causa de um, chamado Jesus Cristo, que todos recebem a salvação. Por um o pecado entra, por um o pecado sai. Essa é a justiça de Deus. Pois bem, é assim que as coisas acontecem, está tudo alvoroçado. O Mardoqueu, provavelmente com a consciência pesada, porque sabia que era por causa dele que Ramã queria matar todo o povo, ele vai atrás de Ester e diz a Ester: Ester, você precisa conversar com seu marido, Assuero. Você precisa falar com ele para que ele revogue isso. E ela diz: ô Mardoqueu, eu preciso te explicar uma coisa. Na cultura persa, se alguém entra na presença do rei sem ser convidado, e ele não levanta o cetro de aceitação, imediatamente seus guardas vão pegar essa pessoa e vão matar. E já faz mais de 30 dias que Assuero não me chama à presença dele. Eu não tenho sido convidada. Não tenho. Presta atenção como é que as coisas são bem confusas na vida. A primeira mulher vai ser afastada porque foi chamada para ir e não foi. A segunda pode perder a vida porque não foi chamada e foi. Pare e pense. E aí ela manda um recado novamente para Mardoqueu e diz: eu vou acabar perdendo a vida. E aí ele entra em cena para jogar pesado. Ele diz: deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tiver coragem de agir agora, fique tranquila, porque Deus sempre agiu em favor do seu povo e ele vai agir. Mas só vou te avisando. Você já parou para pensar que pode ser exatamente por causa deste momento que Deus te colocou onde você está? Aí ela manda um recado para o tio. E aí que eu faço um paralelo entre esse texto e o primeiro que li. Ela diz: eu vou entrar. Mas faz o seguinte, vocês vão entrar em jejum, em oração. Eu vou pegar minhas moças e vou pedir aqui, e vocês vão aí, porque eu vou entrar lá. E se eu morrer, morri. É porque eu vou morrer mesmo? Beleza. Aí o povo foi falar com Deus. Sim ou não? O povo foi falar com Deus. Eu imagino, qual oração? Oração, meu filho. O que eles foram pedir? Me ajuda aí. Ele foi pedir o quê? Prega comigo, por favor. Fala assim: eles foram pedir que a Ester fosse aceita. E é só isso. A oração era só essa. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ester vai lá falar com o Assuero, dá uma moral aí para ela aí, para ele matar ela não. Tá bom? Beleza, viu? Não vou nem falar em nome de Jesus, que ele ainda não nasceu. Mas é isso aí. Por quê? Oração, gente, oração.
Eu já cansei de brincar com isso aqui. Tem gente que não ora. Ah, não sei orar. Não sei, não oro porque não sei. Como não sabe? Aquilo que você fala para os outros na fila do banco, fala com Deus. Às vezes a senhora chega na fila do banco assim, ó. Boa tarde, bom? Estou numa luta. Estou mais desempregado. Meu filho ficou reprovado. O cartão... Tão difícil, cortaram a luz ontem. Nossa, estou... É isso é oração, só que você fala com o chefe dos crentes. É porque vai na igreja, às vezes você vai na igreja, aí umas pessoas iam orar, muito esquisito. Aí você pensava, contaminou sua mente. Já viu uns caras que vai orar e muda de voz? Agora vamos entrar na presença de Deus. Você estava onde? No inferno, miserável? Vamos. Não estou fazendo apologia à ignorância, não, tá? Só estou simplificando o processo. Você vai lá e fala. Porque tem gente que... Vamos agora. Curve suas frontes. Fronte? É picape, isso? Esse troço de frontier? Não, curva a cabeça, infeliz. Só assim, deixar assim, ó. Isso. Amado, querido, longânimo e benigno, Pai das luzes, inefável. Já tirou a oração dos outros. Nego não sabe metade do que você falou, inefável. Nossa, isso que é oração. Agora eu vou lá falar o quê? Meus problemas. Problema? Como é que eu vou falar problema com anjo? É isso, o português pode estar errado, mas é só orar para o Deus certo, que ele entra em providência. Cuidado com esses protocolos malucos, rapaz. Não tô, como eu estou falando, não estou fazendo apologia de ignorância, não, tá bom? Vai estudar e falar problema. Mas se não rolar... Isso, o cara falou que o Senhor, minha bicicleta subiu. Não é bicicleta, mas o cara não fala o L, mano. Então não é nem erro de português, é um aqui, ó, bicicleta. E quanto ela custava? 330. O visitante não volta mais não, maluco. Acabei com o culto agora, né? Escute só o que eu quero estimular o senhor a orar. Vai lá, dobra seu joelho e fala com Deus. Senhor, eu estou lascado. O ano está terminando, nem terminou ainda, eu já estou acabado. Briguei com a mulher. Levei chifre. Fala tudo com o nome no SPC. O diabo tem um nome mais limpo que o meu. Aí fala, estou com problema com o vizinho, estou endividado. Vai lá e ora. Mas não deixe de orar. Esther falou, vai lá e jejum. O troço estava tão pesado que não era só oração, era jejum. Fica sem comer todo mundo. Porque a barra está feia. O quê? Nós vamos morrer quando? Dia 13. Tem um número perigoso. Dia 13. Nós vamos morrer dia 13. Escute só. Olha, não, peraí. Cara, o infeliz. Para falar besteira. Escute só. Olha só. Olha aqui, gente. Presta atenção. Olha que coisa extraordinária. O povo todo foi jejuar, sim ou não? E Esther foi encontrar com o Assuero. Como é que é o nome do rei? Isso. Aí eu imagino Esther. Se não suspender aquele cetro, maluco, tu é lascada. Quando ele viu, ó, ele, ó, o Assuero, ó. Cadê Josi? Lembra, Josi? Isso aqui é só nossa, da liderança. Lembra, Adriano? Ali assim, ó. Olha só. A Estherzinha foi lá, botou o dedinho. Falou, tô salva. Aí ela falou, tô afim de dar uma festinha. Queria chamar você e o Ramã para ir. A Sueli falou, claro, garotinha. Festinha comigo mesmo. Quando eu faço é de 180 dias. Se tem uma coisa que eu gosto é de festinha. Vamos embora. Vou fazer um banquete lá.
E ela falou, beleza, você chama o Ramã? Ele falou, claro, já vou mandar uma ordem para ele agora. Com esse negócio não, eu sou Assuero, o chefe desse negócio tudo aqui. E mandou um recado, o Ramã ficou doido, porque ele já estava feliz pra caramba. Nisso, o rei resolveu ler um negócio lá, e ele descobriu que uns anos atrás tinha acontecido uma conspiração para matar ele. E quem descobriu foi o Mardoqueu. E ele falou, fizeram alguma coisa para ele? Ele falou, não. Pô, cara, então a gente tem que recompensar esse cara aí, que ele é gente boa. Olha só. E o que o Ramã tinha feito? Uma forca de 50 côvados para enforcar o Mardoqueu. E aí, Assuero perguntou assim, vê se tem alguém aí fora, aí no pátio do palácio aqui, que queria falar um negócio com ele. Aí alguém falou, o Ramã está aí. Aí falou, então pede ele para vir aqui. O Ramã, falou uma coisa para você, o que você acha que eu devo fazer com uma pessoa assim que me beneficiou, uma pessoa que, sabe, agiu a meu favor? O Ramã falou, se eu fosse o senhor, eu pegava o cavalo do senhor, o real, pegava a capa do senhor e a coroa do senhor, pegava o homem mais nobre no seu reino e botava para puxar o cavalo para esse homem que fez tudo isso. O rei falou, então faz o seguinte, bota o Mardoqueu no cavalo, bota a capinha, a coroa e puxa. Puxa, dando honra ao cara que você quer. Sabe por quê? Porque o céu recebeu oração em favor desse cara e desse povo. E quando o céu entra em cena, meu irmão, numa linguagem carioca, o bagulho é doido. O Ramã puxou e foi correndo para casa envergonhadinho, porque todo mundo viu. Chegou em casa, falou com a mulher dele, uma tal de Zélias, eu acho, uma mulher doida. Falou para ela, foi ela que mandou ele fazer a forca. Que ele morreu nela. Falando que mulher é bicho perigoso. Escute só. Falou, olha, aconteceu isso, sabe o que ela falou? E os caras falaram, Ramã, esse pessoal aí, judeu, os povos de Deus, são um povo perigosíssimo, rapaz. Porque quando o Deus dele quer agir, ninguém segura. Aí ele falou, mas eu ainda tenho o banquete lá da Radasco, eu vou me dar bem. Ela não convidou ninguém, só eu e o Assuero. Na hora do banquete, escute só. A forca está do lado de fora para matar o Mardoqueu. Na hora do banquete, Assuero pergunta, o que você quer, minha rainha? Ela disse, eu só quero a minha vida. Ele disse, como a minha vida? Sua vida? É. Porque alguém no seu reino criou uma lei para matar todo o meu povo, e isso me coloca. Eu também sou morta. Ele falou, e que homem é esse? Ele falou, rapaz, quando o Assuero escutou isso, o Assuero saiu de perto, já ficou nervoso, saiu, e aí, e ela ficou na cama. O Ramã foi lá na cama pedir misericórdia para ela, para Esther. E quem é que entra de novo? O Assuero. E vê o Ramã onde? Na cama da mulher dele. O Assuero falou, esse maluco vai morrer hoje, essa praga. Rapaz, você está na cama com a minha mulher. Você é doido? Aí um cara falou assim, aí ele falou assim, prende. Aí um dos soldados falou, para falar a verdade para o senhor, majestade, ele mandou construir uma forca lá fora para matar o Mardoqueu. Aí ele falou, é? Vamos botar ele para estrear. Ele morreu na forca que havia preparado. Pastor, e o que aconteceu no dia 13? O rei não podia revogar. O selo dele estava lá e não podia. E o que aconteceu? Não vou. Vou acabar aqui. Proposital. Pastor, não falo. Você vai ler. E você vai ver
que aconteceu no dia 13. Os católicos estão aí agora assim, ó. Dá até azar. Pastor, o que você quer com tudo isso, com toda essa história? Apenas te mostrar o que é um povo que aciona os céus para resolver aquilo que ele não pode resolver. Meu propósito hoje é só dizer a você que às vezes os recursos vão te faltar. Faltavam para Mardoqueu, faltava para Esté, mesmo sendo a rainha, pouco poder ela tinha, até que os céus entraram em cena. E quando os céus entraram em cena, o Todo-Poderoso Assuero diz para ela: me pede até a metade do meu reino que eu te dou. Para alguém que não tinha nada, já tem direito à metade do reino. E ela está pensando: eu sou mulher de metade, eu quero que você morra e fique com tudo.
Eu falei o quê? Nossa, falei Marcos? Sangue de Jesus tem poder. Nossa, minha mulher tem razão. Eu ando pensando uma coisa e falando outra. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Daniel 1:1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele, volta por favor, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e em entendimento no conhecimento, e que tivesse habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado na letra e na língua dos caldeus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Isso. Vamos começar por aqui, porque eu quero te mostrar alguma coisa, ou algumas coisas, sobre o sucesso de Daniel. Por que que esse rapaz e seus amigos receberam tantas coisas da vida e tantas coisas de Deus? Eu gostaria de separar essas duas fontes, vida e Deus. Eu queria mostrar a você o quanto a vida pode ser gentil com você, o quanto a vida pode ser generosa com você. Na verdade, simplesmente devolvendo a você os frutos da semente cujas quais você plantou. Eu quero te mostrar o quão generoso e bondoso Deus pode ser com você, e quanto Ele pode te proteger em meio a adversidades e a problemas. Minha proposta hoje, como tenho feito muitas vezes, é fazer com que a nossa qualidade de vida melhore, é fazer com que as pessoas, principalmente aquelas que estão no nosso mundo, aquele mundo depois do culto, para onde nós temos que voltar, o ambiente cujo qual nós estamos inseridos, as pessoas que se interessam por aquilo que nós estamos vivendo, mesmo que não esbocem publicamente ou verbalmente esse interesse. Segundo a Bíblia, nós estamos envoltos sempre numa grande nuvem de testemunhas. E quanto melhor for o nosso testemunho, quanto mais bem-sucedida e vitoriosa seja a nossa vida, em meio às imperfeições, em meio às crises, às perseguições e tantas coisas que nós sabemos que não podemos ignorar e que são reais, mas você pode ter certeza que você tem irmãos te olhando, você tem cunhados te olhando, você tem primos te olhando, você tem amigos de trabalho te olhando, você tem irmãos na igreja te olhando, você tem vizinhos te olhando, tem pessoas observando sua vida. Mesmo que você não note, pode ter certeza que essas pessoas estão atentas a tudo aquilo que está acontecendo com você. Primeiro, para saber como está a sua vida, e muitas vezes criar um ambiente comparativo entre a dele e a sua. Isso é perfeitamente normal.
mas principalmente para descobrir se há alguma vantagem em servir esse Deus que você serve, em andar com esse Deus que nós andamos. A vida pode ser altamente generosa com você. E se no ambiente de perseguição e de lutas você sofrer, pode ter certeza que Deus, e eu vou te mostrar isso no texto, sai em seu socorro, sai em sua defesa. Eu vou dar um testemunho para você rapidinho da igreja. Nós tivemos há um tempo atrás a perda de alguém muito precioso e que nos abençoou muito neste lugar. Um senhor de quase 100 anos, chamado Joaquim Bem-vindo. Um homem muito antigo nessa localidade, quem mora aqui talvez o tenha conhecido, um homem extremamente generoso. Ele era o dono do espaço do nosso estacionamento. Ele veio falecer. E com o falecimento de seu Joaquim, a sua propriedade foi dividida entre os filhos. E na época então, os filhos já me chamaram e disseram: pastor, precisamos explicar algo com o Senhor, ao Senhor. Nós vamos cumprir o contrato de locação do estacionamento, mas nós não temos o interesse de renová-lo. Assim que o contrato encerrar, nós precisamos do terreno. E louvado seja Deus por isso. Foram muito bons conosco todos esses anos e não temos nada do que reclamar. Mas a igreja, a partir do dia 1º de julho, não pode mais estacionar o carro lá. Nós temos os adolescentes que funcionam lá. Nós temos a oficina da alma, que também funciona lá. Mas o pior do que tudo isso, nós temos lá, num ambiente, às vezes de muita necessidade, a possibilidade de colocar quase 120 carros, 140 carros. E aí quando eu recebi essa notícia, porque eu não me atentei que era 1º de julho já, e passa rápido, Quando aconteceu, eu falei: e agora? Como é que vai ser? E aí, Deus proveu um novo espaço, certo? Já não vou falar onde é, mas vocês vão ver daqui uns dias, já está sendo limpo, preparado e tudo, e glória a Deus. Mas se você olhar aqui ao redor, não tem, mas Deus já sabia que tinha. Então é importante nós entendermos que a vida, muitas vezes, no quesito normal, ela trará consigo dificuldades, demandas, obstáculos, mas Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas, e nunca esqueça disso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Então, querido, o texto em que lemos fala da história de Joaquim, rei de Judá, o reino do sul de Israel. Ele é filho de Josias. Ele já havia sido subjugado pelo Egito, e agora Nabucodonosor vence a estrutura, ou todo o domínio egípcio, e subjuga também Joaquim, que não tinha poder nenhum, já tinha sido vencido por Neco, e agora então ele é subjugado por Nabucodonosor. Ele não tem muito o que oferecer. Então nós lemos o texto: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Eu não sei se você reparou, mas coloca o versículo 2, porque ele é muito importante nós notarmos. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. Quem é que entregou Joaquim? Quem foi que entregou? O Senhor. O Senhor está usando mais uma vez alguém para disciplinar seu povo. Aprenda que Deus utiliza esse ambiente didático para nos ensinar.
É muito comum ele usar nações estrangeiras, inimigos, e dar condições a estes inimigos, muitas vezes em menor número, uma nação idólatra, a vencer o povo que adora ao Deus verdadeiro. Mas quando Deus é com o povo, ele diz: pode mandar os ministros de louvor na frente cantando, que vocês vão ganhar. Porque Deus sempre quis mostrar que a vitória de seu povo está nele e não na força do nosso braço. Essa é a verdade. Nabucodonosor, deixa o texto na tela, por favor. Nabucodonosor recebeu autorização de Deus e ele entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá, e preste atenção, eu gosto dessa expressão, uma parte só dos utensílios. Por quê? Era tudo valioso. Por que ele não levou tudo? Porque Deus está querendo dizer: eu estou no controle, eu digo que leva, quando leva e como leva. Você consegue entender? Nesse ambiente vivem inúmeras pessoas, centenas e milhares de pessoas estão vivendo em Judá. A crise chega para todos, mas algumas pessoas vão se destacar, e algumas se destacar e muito. E é isso que eu quero mostrar. Não é novidade para ninguém que nos últimos 5 anos estamos enfrentando um ambiente de crise muito grande. E também acredito que não é novidade nenhuma para nenhum de nós, de que, ao que tudo indica, essa crise vai se intensificar. Então pessoas fracas, frágeis, superficiais, elas não vão sobreviver. E eu quero chamar a sua atenção para a sabedoria desse cara. É isso. Porque é isso que a vida vai exigir de mim e de você. Não é apenas força, porque a pressão vai ser grande sobre nossa família, sobre nossos recursos financeiros, sobre nossas igrejas. E muito mais do que fortes, nós precisaremos da sabedoria de Deus e de sua cobertura. O texto diz que ele vai levar para a terra de Siná uma parte desses utensílios, o restante fica. E esses utensílios vão para a casa do Deus de Nabucodonosor. Até aí está tudo certo. Só que o texto começa a dizer quem vai. E na hora de dizer quem vai, eu não sei se você reparou, mas coloca para mim, por favor. Pode colocar o texto seguinte, se não for a gente vai acelerando, vai lá, o próximo 4. Isso, repita comigo: jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei. Defeito algum. Vamos imaginar que essa expressão está sendo dita sobre defeitos físicos. Dependia deles, sim ou não? Não. Não dependia. Formoso de aparência. Dependia deles? Também não. Como é que você vai fazer? Às vezes amassa na viagem, uns irmãos. Vem esquisitinho. Pois é. Então eu queria que você entendesse que no início nós temos 2 adjetivos ou 2 coisas que esses jovens precisam ter, que na verdade não depende muito deles. Mas o restante, tudo depende deles. Depende de querer estudar, de querer aprender, de querer raciocinar, de querer se comportar, de entender o protocolo dos lugares, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, a hora de dizer, a hora de não dizer, o que vestir, como agir. Principalmente o último,
a habilidade de viver no palácio, o bom senso, a leitura do ambiente para saber como senta, como se expressa, o desejo de estudar, de aprender, de adquirir, de raciocinar. Eu queria que você parasse para pensar nisso, porque senão você vai começar a achar que Daniel é um homem que viveu tudo aquilo simplesmente porque Deus era com ele. E não é. Eu vou mostrar a você que muitas coisas na caminhada, quem fez diferença foi Deus na vida dele. Mas se você deseja vencer, é importante você entender que muito dessa vitória, muito que a vida está pronta para te devolver, depende do que você está enviando para lá. Ele vai, porque há um processo de seleção. Porque Nabucodonosor é alguém que sabe algumas coisas e talvez por isso, tenha sido quem foi, um dos maiores. Nabucodonosor sabe que ele não era capaz ou não seria capaz de resolver tudo. Mas ele também sabia que em algum lugar tinha alguém que era capaz de resolver o que ele não era capaz. Então o que ele quer é selecionar pessoas que sejam capazes de resolver problemas que ele não é capaz de resolver. Ele é bom, mas ele não é bom em tudo e não tem tempo para resolver tudo. Então ele cria um processo seletivo, dizendo quem é que ele quer nos corredores de seu palácio, sentado à sua mesa, comendo com ele, lhe servindo de conselheiro. Ele cria um processo seletivo, jovens, sem defeito, boa aparência, entendidos, instruídos, aptos para estar no palácio. Você já pensou que em muitos lugares que você gostaria de estar, você não está, e o culpado de você não estar é você? Ele cria um ambiente de seleção e de honra. Ele cria um interesse. Quem se comportar, quem crescer, come o melhor, se veste da melhor forma. Ele é alguém que está recompensando as pessoas, fazendo com que elas tenham interesse de ascensão, de crescimento. É verdade. E ele está tão preocupado com isso, que o texto diz que a avaliação, depois de 3 anos, será feita por ele mesmo. Ele não vai delegar essa responsabilidade a ninguém. Ele está criando um ambiente de seleção, porque ele quer tirar deste ambiente as melhores pessoas, que sejam capazes de fazer por ele, ou no império dele, o que poucos conseguiriam fazer. E desse ambiente se destacam 4 rapazes. E a maneira que eles vão se comportar é isso que eu queria que você olhasse comigo, com um pouquinho mais de cuidado. Daniel 2:10. Eu vou te dar bastante texto, esse culto é rápido, eu não posso falar muito de todos, mas 2:10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém, diga, não há ninguém, isso, sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou, preste atenção, o rei tem um problema, ele tem um problema, e nesse problema, não há ninguém. O texto diz, não tem ninguém, nenhum rei jamais pediu isso de alguém. Não faz sentido isso. E ele fica nervoso,
Nabucodonosor diz: não, que não tem o que, tem que ter. Eu recrutei os melhores, eu separei os melhores, eu não chamei para estar perto de mim qualquer um, não. Se não interpretar, se não me dar o discernimento, eu vou matar todos vocês. Vai ser assim. Eu criei um processo seletivo muito rigoroso. Se você vê ele citando o verso 8, volta para o 8. Ele teve o sonho, ficou perturbado com o sonho, quer que alguém interprete, mas ele diz: respondendo, o rei disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Preste atenção. Lendo isso diversas vezes, me parece que Nabucodonosor sabia o que sonhou. Mas ele estava tão incomodado com a situação, que ele disse: eu preciso de uma resposta divina. Então eu não vou contar meu sonho, para eu saber e ter a garantia. Tanto é que ele diz: vocês estão me enrolando, eu não vou falar para vocês o que eu sonhei, me escapou. Mas eu quero que vocês me digam. Me diga aí. E eles dizem: ninguém pode fazer isso. Ninguém. Ele disse: então, se ninguém responde, eu vou mandar matar todo mundo. Pronto, sai aí, Airoque. Vai lá e pega todo mundo que é sábiozinho, anda comendo a minha comidinha, sentando na mesinha. E ó, vão matar todo mundo. E aí quem é que está lá para morrer? O Daniel. E aí eu queria que você prestasse atenção no que ele vai fazer a partir de agora. E principalmente você que é bom, principalmente você que é habilidoso, porque mais habilidade de fazer, realizar e resolver. Preste atenção no que esse cara foi capaz de fazer. Vamos lá, capítulo 2, verso 14. 2,14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Airoque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Vamos lá. Respondeu e disse a Airoque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Airoque explicou o caso a Daniel. Verso 16. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretar. Preste atenção. Preste atenção no que ele vai fazer a partir de agora. Nabucodonosor quer uma resposta. Ele está se sentindo enrolado. Ele quer algo imediato. Daniel então chama o capitão da guarda, Airoque, e de uma forma muito cautelosa, prudente. Provavelmente a palavra avisada, certo? Tem a ver no conselho que ele vai fazer com seus amigos, e ele consulta a sua equipe, e eu já vou mostrar isso a você. Mas ele consegue uma audiência com Nabucodonosor e diz a Nabucodonosor: peraí, cara, o que você pediu é algo muito difícil. Nós precisamos de um tempo. Não é uma coisa simples o que você pediu para que seja feito. Note que ele está fazendo a mesma coisa que os outros buscavam fazer, ganhar tempo, sim ou não, só que de uma forma diferente. A acusação que Nabucodonosor fez aos outros não está fazendo, porque ele está levando as coisas a sério. Ele diz: calma, nos dê um tempo, certo? Para que nós consigamos te dar a interpretação, porque não é só a interpretação, nós precisamos saber o que você sonhou. E ainda, versículo de número 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Verso 18. Para que pedissem misericórdia a Deus. Preste atenção, porque eles agora estão diante de algo que a sabedoria deles não consegue alcançar.
que a ciência não consegue ir. Eles estão diante de algo impossível de que alguém se resolva. Então ele chama seus amigos, reúne sua equipe e diz: agora é a hora de falar com Deus, de orarmos, de buscarmos em Deus, porque a solução para isso não está em nós, está em Deus. E Deus, Deus dos céus, sob esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Mas ele tem um problema, queridos. Sabe qual é? É que ninguém conseguiu resolver a Bíblia. Entenda uma coisa, Sidney. Quando você é capaz de resolver algo que ninguém pode resolver, isso vai ser fantástico, sim ou não? Mas vai ser terrível para você. Porque o grupo de inimizade que você vai arrumar, de gente que vai ficar com raiva e com inveja de você ter resolvido. Até para você resolver problema, você tem que ter habilidade para resolver. Porque senão você fica mal visto por muita gente que vai detestar a capacidade que você desenvolveu, e desenvolveu por mérito seu, ou pela bênção de Deus também na sua vida. Ele está agora, ele pediu um tempo, e está todo mundo de olho nele. Todo mundo está de olho nesse cara. Se ele não resolve, morre. Se ele resolve, arruma um monte de inimigo. Isso é em qualquer instância, gente. É assim que funciona. E ele vai lá e descobre, sim ou não? Depois você lê, que eu não tenho tempo para falar tudo. Tá certo? Mas assim que ele descobre, olha o que ele faz, Abner, no verso 27 do capítulo 2. Bota aí. 2:27. Respondeu Daniel à presença do... Ele está conversando com Nabucodonosor, sim ou não? Olha o que ele fala para o Nabucodonosor. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir algo. Olha o que ele está falando ele está defendendo a classe dele. Ele está dizendo para Nabucodonosor: pô, Nabucodonosor, vou falar uma coisa, pastor, isso não é coisa que se pede para a turma. Ele está dizendo, o que você pediu para os caras, não é que os caras sejam ruins, os caras são, mas você pediu deles o que eles não podem. Isso. O que ele está ganhando agora? A simpatia da turma. Ele não está chegando lá dizendo que ele é o bom, que ele resolve tudo, que ele é o cara que Deus usa, não. Ele está dizendo: olha, rei, o segredo que você está pedindo, ninguém consegue. Gente, em algumas traduções, esse cara aqui, o Daniel, era chamado na Babilônia como mestre dos magos. Dá para fazer um paralelo até com a caverna do dragão. Você pensa na turma que não gostava dele? Os caras já estavam lá, foram professor dele, e agora ele é chamado de mestre dos mestres, mestre dos magos. E pior, ele está conversando com Nabucodonosor, e ele acaba de falar para o Nabucodonosor que o que Nabucodonosor pediu dos astrólogos não deveria ter pedido. Ou seja, ele só trocou de inimigo. Ele acabou de fazer uma crítica ao rei. Sim ou não? Quando ele diz: olha, o que você está pedindo para os caras está errado, porque eles não podem resolver. Sim ou não? Isso. Limpando sua barra com os astrólogos, aquela turma, mas aparentemente sujando com o rei. Verso 28. Mas existe um Deus que revela os... E ele fez o quê? Mostrou ao Nabucodonosor o que acontecerá
Esse cara para mim é fantástico. Olha como ele levanta a moral do Nabucodonosor. Ele falou: Nabuco, escuta só. Oh, o sonho que tu teve é Deus falando contigo. É outra esfera, é prateleira de cima. Entendeu? Ele pega a moral do cara. Eu gosto da habilidade que esse cara tem para lidar. Ele está eliminando suas inimizades, criando um ambiente onde ele possa, porque presta atenção, se ele não morre naquela ocasião, ele pode morrer depois numa conspiração, como vai acontecer no ambiente persa. Você pode crescer, expandir, conquistar espaço, ser um vencedor, ser sábio, cheio de Deus, e não precisa ter inimigo, basta que você seja sábio. Criando um ambiente sadio, onde você possa sobreviver, mesmo sendo alguém com uma capacidade diferente. Nesta fala do verso 28, ele torna Nabucodonosor o homem mais importante. Pegou a moral do cara e jogou lá para cima, defendeu sua classe, exaltou o rei. E no verso 30 ele diz o seguinte: quanto a mim, preste atenção, ele já defendeu os camaradas, ele já colocou Nabucodonosor no posicionamento de honra, e ele diz: quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entenda, certo? O que passou na tua, preste atenção. Às vezes nós não resolvemos o problema no nosso casamento porque nos falta sabedoria. Grande parte das coisas que são expostas a nós, nós temos condições de resolver. Todas as vezes que você achar que as pessoas que estão ao seu redor, ou que o ambiente que você está é extremamente hostil, é porque a vida sabe coisas a seu respeito que você não sabe. Se você está envolto em meio a pessoas desafiadoras, são invejosos, são perseguidores, são caluniadores, é esse tipo? São rixosos, provocadores, é isso? Por que você está envolto no meio de tanta gente assim? Porque provavelmente a vida está querendo te dizer: você é capaz de aprender a viver com todo tipo de gente e ser alguém extremamente sábio. As perseguições vividas por ele mostram apenas quem ele é de verdade, mas ele tem amigos, sim ou não? E até o momento eu não falei deles. Eu só estou falando de Daniel. Foi Daniel, mas e os meninos que estão com ele? Quem eles são? Não são ninguém? Não, eles são alguém. E não pode viver na sombra do Daniel, tem que ter suas próprias experiências. Então agora, Daniel sai de cena. Entra a história da estátua. Cadê ele? Por que ele não está lá, Abner? A Bíblia está querendo dizer agora que os amigos vão viver suas próprias experiências. Na história da estátua, Daniel não está presente. Seus amigos é que estão. São os 3 que vão para a fornalha. E onde Daniel está? Não sei. Talvez lá ou viajando, não sei onde estava. Eu só sei que o que a Bíblia está querendo dizer é que esses rapazes vão precisar viver. Talvez eles não sejam do mesmo tamanho do Daniel, porque a Bíblia diz que uns produzem a 30, uns a 60 e outros a 100. E nós temos que respeitar a medida dos outros. Eu vou contar uma história para vocês, provavelmente isso vai ao ar, mas de quem eu vou falar, eu sou amigo e não tem problema nenhum. Eu fui participar de uma conferência em Londres, há uns anos atrás. E nessa conferência estava também o pastor Silas Malafaia. Eu estava no início do meu ministério.
E quando eu cheguei em Londres, 2 equipes foram designadas. Uma para dar assistência ao Silas e outra para me dar assistência. Eu preguei no mesmo congresso que ele, mas não comi no mesmo restaurante. Não andei nos mesmos carros. Não fiquei hospedado no mesmo hotel. Não ganhei a mesma oferta. Sabe por quê? Porque ele era maior do que eu. Você consegue entender isso? Eu não estou dizendo maior, estou falando de ministério, de reconhecimento, de caminhada, de trajetória. Se você não respeitar isso, estou falando isso porque ele vai assistir e sabe. Hoje nós fazemos parte do mesmo grupo, ministramos, viajamos muitas vezes no mesmo ambiente, ficamos no mesmo hotel, mas não foi sempre assim. Mas quando isso acontecia, eu tive que ter a maturidade de entender que ele estava à frente. Os amigos de Daniel estão com ele, sim ou não? Mas vive o que ele vive? Sim ou não? Não. Mas tem com Deus suas próprias? Está lá. É importante nós entendermos isso. Eu tenho buscado falar isso o tempo inteiro, para que tenhamos maturidade de descobrir o que Deus tem para nós. E esse camarada está vivenciando tudo isso. Mas ele vai dar uma palavra para Nabucodonosor. Eu já estou quase terminando, aqui é muita coisa. E eu vou voltar para o texto da Bíblia, porque eu quero te mostrar quando é que a casa do Nabucodonosor cai. Deixa eu pegar aqui que eu fiz questão de marcar. Bota para mim, por favor, capítulo 4, verso 30. 4:30. Nabucodonosor tinha recebido uma palavra de Daniel. Depois da experiência da estátua, os meninos saem com louvor. Um decreto é assinado na Babilônia, de que todos aqueles que falassem mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou de Ananias, Azarias e Misael, seria penalizado. Os meninos andavam agora não mais na sombra do Daniel, mas na sombra do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Mas as atenções voltam para Daniel, pois Nabucodonosor tem um sonho de uma árvore e de toda uma estrutura. E Daniel diz para ele: rei, eu espero que o sonho que o senhor teve seja uma sentença para o seu inimigo. É o que eu peço, porque é duro demais o que você sonhou. Mas ele não acreditou. O tempo passou, está até escrito quanto tempo, mas eu não me lembro. E ele está caminhando, e Nabucodonosor diz assim no seu pensamento: acaso não é esta a grande Babilônia, que eu construí como a capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a minha glória e a minha, ou para a glória da minha, acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como a capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Verso 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz e disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real acabou. Falar uma coisa para você aqui, que você vai encontrar na maioria dos personagens bíblicos. A hora que Deus diz,
basta. Chega, acabou. Acabou. Acabou Sansão. Acabou Adão. Acabou. Acabou Davi. Acabou, chega. Moisés, acabou. Samuel, acabou. Acabou Saul. Acabou. Cuidado, porque Deus não é bobo. Ele é misericordioso. Presta atenção, aqui acabou. Esse cara vai se converter. Lê a história dele e ele se converte. Ele só esqueceu de uma coisa preciosa: ensinar seu filho a lição. Mas ele se converte. Ele vira um bicho, literalmente um bicho. E num determinado momento a consciência dele volta. Ele volta de ministro. Ele reconhece quem é Deus. Está tudo escrito. Mas o tempo passa. Porque a vida não começou em você e nem termina em você. Essa é uma grande verdade. Sua história não começou em você. E ela também não vai terminar em você. Quando nós olhamos a próxima fase agora, numa festa, bota para mim, deixa eu ver aqui. Capítulo 4 ou 5, me ajude aí. A festa do filho de Nabucodonosor. 5. 5:1, já vou terminar. Só vou te mostrar uma repetição. Certa vez o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, que já morreu, deu um banquete para 1000 dos seus nobres. E com eles bebeu muito, presta atenção, muito vinho. Bebeu muito vinho, vai fazer besteira. É assim que funciona. Por isso que nós falamos, ó, longe do álcool. Ok? O álcool te leva para perto do Satanás. E Satanás te dá a bala, mas toma o doce. Bota aí. Enquanto Belsazar bebia o vinho, aconteceu alguma coisa? Sim ou não? Não, Deus está tolerando a manguaça. Está manguaçando, mas está tudo jóia. Deus está tolerando. Mas enquanto ele bebia o vinho, ele deu ordem para trazer as taças de ouro e de prata de seu predecessor, ou seja, de seu pai, Nabucodonosor, que tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres e suas mulheres e as concubinas bebessem nessas taças. Tá certo? Deu ordem, vou trazer tudinho, vão beber tudinho, tá tudo certinho. Verso 3. Então trouxeram as taças de ouro, que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E os reis e os nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Sim ou não? Isso, agora bota 3. Enquanto bebiam e louvavam aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Bom, aí Deus falou, ó, tolerei a manguaça, pegaram meus copinhos e levaram para lá. Mais uns 5. Mas de repente, pronto, aí lascou. De repente lascou. Aquela mão da família Adams começa a escrever no reboco da parede e lascou a vida do cara. E sabe quem eles chamam para resolver? Daniel. Não sei se precisasse Dário ou Ciro. Não sei. Eu sei que o Império Medo tinha dominado os persas romperam o domínio, venceram, né, o povo da Média, aquela turma que tinha vindo da Baixa Rússia, e agora eles dominam. E para mim, Ciro, Deus chama Ciro de servo, mas me parece, Dário, eu também não sou obrigado a saber tudo, essas fofocas a gente sabe depois, tá certo? Para mim não interessa, o negócio aqui estava lá e arrebentou a boca, e é isso aí para mim. Presta atenção.
O tal do Império Persa entrou, matou o Belsazar. E pasme você, o Daniel ficou no topo. No topo. O império mudou, Alex. E o cara está lá em cima. Porque era qualificado, sábio, e Deus era com ele. Está vindo um novo tempo da igreja. Não vai dar mais para falar assim, demônio, eu te repreendo. Não vai poder falar. Porque demônio é uma entidade do satanismo, e se você repreender o demônio, é intolerância religiosa. Não tem pombagira, não tem pomba quadrada, não tem pomba mais nada, não vai poder falar mais nada, não vai poder falar nada. E aí eu estava falando com Deus, se nós não vamos poder falar nada, o que é que nós vamos falar? Falou, olha o que Deus falou comigo. Meu filho, para de repreender essas coisas, ministre o Espírito Santo, que ele expulsa tudo. Então agora nós vamos parar, ao invés de expulsar a turma por nome, quem é você? Beelzebub, Satanás, pombagira, ou seja, Zé Pilinto. Não interessa quem você é, Espírito Santo. Porque o bagulho está ficando doido. Nós temos que ter sabedoria. Isso, discernimento. Esse cara deu uma aula. Sabe, pelo menos para mim, não sei se eu consegui passar para você. Você sair daqui, ó, e você sabe na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com a sua sogra, pensa. Com quem te deve, com quem você deve, o seu chefe, com quem está acima, com quem está abaixo, com quem tem menos condições que você, que tem uma raiva de você desgraçada, porque você resolve coisas que ele não resolve. Vamos sair daqui para viver, gente. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Eu estava fazendo as contas. Não podia que ele vá voltar, porque tem uns caras que falaram que sabe, já viu? Vai lá na minha palestra que eu vou falar para vocês quando Jesus volta. Mas ele falou que ele não sabia, só Deus. Nossa, eu acho que a palestra vai ser com Deus. Tem gente muito doida, né? Fuma alguma coisa. Não deve ser se Deus. Aí fala que eu que sou engraçado. Então, querido, deixa eu te falar. Está chegando um tempo desafiador, onde nós vamos precisar de muita sabedoria. Vai sair inimigo de tudo. Pastor, o senhor está botando terrorismo? Estou não. Estou falando a verdade. Cada dia que passar, meu filho, vai ficar mais difícil. E aí eu estava fazendo as contas. O número de gente que está indo para o inferno, gente, está grande. Porque pensa só assim, nós, seja franco, você acha que nós tem qualificação para entrar? Eu estava pensando nos troços esses dias, falei, Senhor, se eu sou o pastor e penso isso, que dirá os crentes? Então, pastor, o senhor é doido de falar, eu falo mesmo, não sou santo, mas eu luto com todas as minhas forças, para não pecar. Tem um cara que estou afim de ir no céu, é eu estou falando sério. E mais, é ver minha casa, minha família, meus amigos, a minha igreja. Pensa, eu pregando lá no céu para vocês. Mas seria maneiro, né? Não vai precisar não, mas sei lá, estou tão acostumado que eu vou chegar lá, posso dar uma pregadinha aí, anjo? Eu não é? É sério, estou pregando todo dia, às vezes 3 vezes por dia, estou igual um remédio controlado. Então, querido, vamos ter sabedoria. Por quê? Porque a gente está assim de gente, ó, muito qualificada, habilidosa, mas vamos juntar tudo para transformar a igreja do Senhor numa potência. Você pode ficar de pé? Isso. Feche seus olhos e fala para quem está do seu lado assim, seja sábio. Quando eu era garoto falava sabido. Ô menino sabido. Tem umas palavras que não usa mais, né? Quem é que lembra da palavra cebosa?
Ô menina cebosa. Assanhado. Ô menino assanhado. É umas palavras boas, né? Feche seus olhos aí, feche um pouquinho. Senhor, muito obrigado por esse ambiente tão agradável. Muito obrigado pelo exemplo do teu filho Daniel.